Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com os senhores, com as senhoras? É muito bom estar aqui mais uma vez para falar uma parte da palavra de Deus para os nossos corações, para todos, onde quer que esse vídeo, essa mensagem vai chegar. Eu espero que essa mensagem fale poderosamente em cada coração, principalmente para aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que por alguma razão se distanciou, para aqueles que já ouviram falar bastante da Bíblia, mas ainda não se decidiu e que não acredita, possam entender de uma vez por toda a mensagem do Evangelho. O tema que eu vou falar nesta noite, nesta oportunidade, não será talvez muito agradável, nem todos vão gostar, alguns talvez irão até mesmo criticar, mas a palavra do Senhor tem que ser falada, a palavra do Senhor tem que ser explicada. Não irei também explicar muito, porque ela por si mesma, a palavra de Deus, ela se autoexplica. Cabe a cada um que a lê e a ouve entender que ela é Deus falando para o seu, para o meu, para os nossos corações. Amém? Glórias a Deus. O tema, como eu disse, talvez será um pouco amargo, mas lembre-se, não são palavras minhas, são palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais do que Ele falou com tanta ênfase, com tanto destaque, com tanta convicção sobre o tema que eu vou falar nessa oportunidade, nesse vídeo, aonde quer que ele chegue, aonde quer que você me ouve, aonde quer que você ou assista, entenda que esse vídeo não tem outro objetivo senão de despertar-me e despertar-te, despertar a todos para compreender a eficácia da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo os momentos finais na terra. E é necessário que a verdade seja dita. Enquanto estamos vivendo num período em que muitos estão alimentando o ego da humanidade, muitos estão com promessas de prosperidade, promessas de riquezas nesta terra, promessas de benefícios. Não que a Bíblia não nos dê essas promessas. Sim, nós temos de Deus essas promessas. Mas no dia em que nós estamos vivendo, é momento de despertamento para o povo de Deus, porque infelizmente, não posso ser omisso em dizer, tem muitos que estão vivendo na igreja como se estivesse vivendo no mundo, vivendo na igreja, mas vivendo conforme o mundo. Então, o tema desta manhã, dessa oportunidade, será sobre o inferno. Eu vou falar 10 versículos ou 10 passagens bíblicas que foram pronunciadas da boca de Jesus, que falam sobre o inferno. E não adianta se zangar comigo, porque todas elas são provas bíblicas, reais e verdadeiras. Amém? Primeiro eu quero ler um versículo para nosso início de meditação nesta oportunidade. Diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Vamos ao 19. Diz assim, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, ouça isso, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino
de Deus. Entendeu? Quem comete essas coisas que está aqui em Gálatas, para os senhores ver, aqui, capítulo 5, versículo 22. Quem comete não herdarão o reino dos céus. E eu sempre que tenho oportunidade, eu saio para pregar, sou convidado, e quem me convidar vai ouvir falar isso, porque esse é o meu objetivo. Paulo ensinou aos Coríntios dizendo que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? É a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então a nossa fé, a nossa esperança, o nosso objetivo é aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque diz-nos a Bíblia que Ele virá. E foi Ele quem prometeu. Vou para o Pai, mas voltarei. Eu vou preparar lugar. Para que onde eu estiver, disse Jesus, estejai vós também. Então, se nós, crentes, não tivermos esperança, convicção de um dia irmos morar no céu, é perda de tempo. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Então, meu amado irmão, irmã, até mesmo obreiro, que ainda tem dúvida sobre as coisas de Deus, não tenha mais. Então, eu anotei 10 versículos da palavra de Deus, da Bíblia, e todos eles palavras dos lábios da boca de Jesus sobre o inferno, o Hades, o céu. Então, para que e por que ele diz? É para nos aterrorizar? É para nos causar o terror? Não. É para nos advertir. Nós que somos cristãos, não andamos segundo o mundo. E quem não é cristão, entender que aquele que rejeitar a Jesus como seu Salvador, não entrará no céu. Não serão levados, segundo a Bíblia, quando tocar a última trombeta. Simples assim. Muitos não querem aceitar Jesus e diz que não é obrigado. Não é mesmo. A Bíblia diz que não é por força, também não é por violência, é pelo Espírito. Mas, em contrapartida, o Espírito Santo de Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, também não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Subentende-se que aquele que o rejeitar, também poderá ser por Jesus rejeitado. Amém? Então, quer dizer, nós estamos vivendo momentos que aquele que não for para o reino de Deus, obviamente, irá para o reino das trevas. Então, o primeiro versículo que nós encontramos na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24, fala o seguinte, a respeito do rico, que o rico, no Hades, ou no inferno, ele ergueu os seus olhos, e de longe ele viu Abraão, viu Lázaro no seio de Abraão. Então, aqui está uma prova real de que o ser humano, a pessoa, depois que morre, a Bíblia diz que após a morte segue-se o destino, segue o juízo, perdoa-me, segue-se o juízo após a morte. Então aqui está a prova em Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24, que o rico morreu. Primeiro morreu o mendigo, o Lázaro. Quem é de Deus tem o nome dito por Deus, conhecido por Deus. Quem é de Deus é conhecido. E quando Lázaro, o mendigo, morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Subentende-se o quê? Que quando o cristão morre, ele já passa a desfrutar de uma parte da promessa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o rico? O rico tinha na terra todas as suas regalias, todas as suas riquezas, mas ele morreu também. Outro sim, dá-nos a entender e nos explica que ninguém vive aqui na terra para sempre. Então depende do que escolha. O rico escolheu viver segundo a sua vontade, segundo os seus bel prazer. Mas quando ele morreu, ele foi levado para o céu, para o inferno, para o Hades. E o importante, segundo a Bíblia Sagrada, é que quando lá do inferno, ele olhou, ele pôde contemplar Lázaro no seio de Abraão. Lázaro que viveu a vida toda em tristeza, em mendicância, em sofrimento, em angústia, depois que morre, passou a viver uma vida de paz,
e alegria com Deus. Isso é promessa da Bíblia. Também é promessa para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então esse é o primeiro versículo que nós temos. Outro versículo que é o Senhor Jesus Cristo, uma vez ele falou, quando ele ensinava o povo a respeito dos costumes, ele falou assim: olha, portanto, se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois que é melhor que perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29. É as pessoas que fazem as coisas desse mundo, anda vendo coisas desse mundo. Os seus olhos não estão voltados para as coisas de Deus, não está voltado para a palavra de Deus. Aí alguns perguntam: mas eu tenho que viver sempre olhando para o céu, sempre lendo pela Bíblia? Não, não é necessário, mas temos que viver sempre pensando nas coisas no alto. Podemos evitar que os nossos olhos, que os nossos membros viva voltado para as coisas do mundo. Por exemplo, a masturbação, a prostituição, a mentira, olhando a pornografia, olhando as coisas erradas, olhando as coisas que desagradam a Deus, desagradam ao Espírito Santo. É melhor, se isso nos afasta de Deus, é melhor que nós abandonamos, é melhor que você abandona, é melhor que larga, porque diz a Bíblia, foi Jesus quem falou, lembrando-se sempre que é melhor arrancar o teu olho, que um dos teus olhos seja arrancado, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Subentende? Existe sim inferno. Esta é a segunda passagem. Nós encontramos também a terceira passagem que fala do inferno, também foi Jesus quem falou. Não temas, olha isso, aos que pode matar o corpo e não pode matar a alma. O Senhor está dando-nos uma advertência. Não temas. O Senhor está nos dando um consolo, um conforto. Vivemos num mundo de violência, de maldade, de crueldade. Vivemos num mundo onde a criminalidade aumenta, mas o Senhor Jesus Cristo tem-nos uma promessa. Não temas aqueles que matam apenas o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mas temeis aquele que, além de matar o corpo, pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Então é a Bíblia. É a Bíblia falando para nós. É o Senhor Jesus Cristo dizendo para nós que nós estamos vivendo num mundo de medo, mas não temas. Outro sim diz a palavra de Deus que agradável é ao Senhor a morte dos seus santos. Aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que andam servindo ao Senhor, que andam com sinceridade, que andam com honestidade, não precisa temer. Ainda que algo venha a acontecer, a Bíblia diz que temos de Deus um conforto. Se partirmos dessa vida, glórias a Deus, porque já parte para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a terceira passagem, né? Sobre o inferno. Não temas o homem, mas temas a Deus, que além de fazer perecer o corpo, pode fazer perecer também a alma e o espírito no inferno. Então muitos não gostam de falar do inferno, muitos não acreditam, mas o inferno existe e é real, da mesma forma que o céu existe. E vou provar na Bíblia. Amém? Quarta passagem. Muitos estão correndo de aceitar Jesus como Salvador, estão recusando. Mas a Bíblia diz assim: para onde fugirei eu do teu espírito, ou da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no Seol, a minha cama, tu estarás lá. Salmo 133, versículos 7 e 8. A pergunta é: para onde o homem pode fugir da presença de Deus? Hoje o homem não é obrigado a aceitar Jesus Cristo, mas amanhã ele será obrigado a prestar conta dos seus atos, das suas atividades, da sua vida. Por que ele rejeitou a Jesus? E se ele rejeitou, ele não terá um nome no livro da vida. Se não tem um nome no livro da vida, logicamente não terá direito a morar no céu. E aonde ele vai fugir quando ele ouvir de Deus e de Jesus Cristo o veredito? Para onde ele vai? Para o céu. Ainda que ele faça a tua cama hoje no inferno, diz a Bíblia, ele não consegue
Porque Deus é maior do que o inferno. Deus é maior. Ele é onisciente, onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas vai chegar um dia em que o céu e o inferno, a terra, será separado para toda sempre. Mas enquanto isso não aconteça, o conselho é que você decida-se aceitar Jesus como seu Salvador, porque não tem como correr esconder de Jesus. Amém? Outro versículo que fala também sobre o inferno, Jesus quem falou. Diz assim: pois tu és Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta igreja edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno seriam o quê? As forças do inferno, os demônios, as potestades, os homens maus não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja, ela é um órgão separado, exclusivo por Deus e para Deus, comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que o inferno se levante contra a igreja, ainda que o inferno peleja, ainda que o inferno batalha, ainda que o inferno insista e resista, ele não prevalecerá, porque é Jesus Cristo que está cuidando da sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Senhor Jesus Cristo vela pela sua igreja, cuida do seu povo, cuida dos seus santos na terra. Amém? Sexto, é muito forte. Mateus capítulo 13, versículo 50. Diz assim: lançá-los-ão na fornalha de fogo ardente. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 42, Mateus 13 a 50. 42 a 50. Leia direitinho. Quando muitos, vou ler um pouquinho para vocês. Quando muitos estão na igreja fazendo conforme o mundo, estão na igreja fazendo conforme a carne, andando conforme a carne. Olha isso, vamos ler. Mateus 13, versículo 42 diz assim. Olha que forte isso. Então, aqui o 50. Pausa aqui. Glórias a Deus. Perdoa-me pelo imprevisto que houve aqui, técnico, né? Vamos chamar assim. Então vamos ler aqui. Mateus capítulo 13, versículo 42 diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Vamos ler de novo. Aqui está falando sobre a parábola do joio, tá? Do joio e do trigo. É porque se eu for gravar tudo, vai ficar muito longo o vídeo. Mas veja bem, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, meus amados, na igreja tem que ser trigo, tem que andar na luz, tem que andar na verdade, tem que andar na sinceridade. Não pode andar de qualquer maneira, não pode ser crente de qualquer maneira. Então, lembra a parábola do trigo e do joio. O semeador saiu a semear, uma metade da semente caiu em terra boa, outra em terra fértil, outra em terra ruim, mas veio também o inimigo das nossas almas e semeou o joio. O joio está na igreja, o joio está trazendo escândalo, o joio está entristecendo, o joio está envergonhando a casa do Senhor, o joio está envergonhando o nome de Deus. E esse joio, segundo a Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 42, você pode ler do 36 ao 42, vai falar ali sobre o joio, o trigo e o joio. Então, lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Meus amados, pensa direitinho, ser crente é muito mais do que participar de uma denominação, não é quatro paredes, ser crente é ser cidadão do céu. Amém? Diz assim o 8º, para a besta, o falso profeta, foi preso o falso profeta, que fizeram milagres e sinais. Então esses serão lançados no lago de fogo ardente. E a besta foi presa e o falso profeta fazia um milagre. Ele está lá
Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que fala que serão lançados vivo no lago de fogo ardente para todo sempre. Então, nem eles, com toda a sua força, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, resistem, também serão lançados no lago de fogo ardente. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou dar pausa para procurar, capítulo 19, versículo 20. Porque o vídeo senão fica muito longo. Diz assim. Vamos ver o que diz assim. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos fizeram guerra. E aquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante que fizera grandes sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados, vou ler com calma aqui, lançados vivo no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Então, meus amados, o inferno é real, o inferno existe, e não brinca com as coisas de Deus, porque é muito sério, é muito perigoso. Nós estamos vivendo dias difíceis, e nós estamos nos momentos finais, estamos nos momentos da decisão, estamos vivendo momentos em que a qualquer instante a trombeta vai tocar para aqueles que vão para o céu. No outro vídeo eu vou falar quem será arrebatado. Amém? Será o título do próximo vídeo. Quem subirá e quem ficará. A nona passagem que fala sobre o inferno. Vamos ver. Nono. Por quê? Se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançaram no inferno, como não poupará nós também? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Você está entendendo a gravidade da coisa? Você está entendendo o quanto é sério a palavra de Deus, o quanto é sério servir a Deus, o quanto é sério estar na presença do Senhor, o quanto é sério servir ao Senhor? Vamos ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o fogo do juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. Então quer dizer, se ele não poupou os anjos, se ele não poupou o povo antigo, ele vai perdoar hoje? Não. Pensa direitinho. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Leia com carinho essas passagens que eu estou te passando. Leia para o seu próprio bem. Leia por amor da sua alma. Leia para você conhecer a Bíblia. Leia para você se aproximar de Deus. Ele não poupou o pessoal do antigo na época do dilúvio, na época de Sodoma e Gomorra. Acha que vai poupar hoje os que estão brincando com o seu nome? Os que estão vivendo de qualquer maneira? Os que estão rejeitando a Jesus Cristo? Não, ele não vai poupar. Então leva a fé, leva a sério, se converta e seja um crente sincero ao Senhor, porque está chegando a hora do acerto de conta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, mas você pode ler o capítulo 2 todinho, leia a Bíblia. É a Bíblia que é a bússola do crente para o céu. E o décimo, a décima passagem que fala sobre o inferno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Eu vou ler. Presta bem atenção. Eu sempre falo isso nas minhas postagens, ou tiro print ou cópia do versículo da Bíblia e posto, para que os senhores e senhoras possam ler. Mas agora eu vou ler. Diz assim, Apocalipse, é o que está escrito na minha cópia, no meu estudo, viu? Diz assim, é a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. É aquele que não foi achado escrito
no livro da vida, foi lançado no lago fogo ardente. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo ardente. Apocalipse, capítulo 15, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, meus amados, aquele todo, não independe da posição, não independe do nome, independe dos bens financeiros, materiais que você tem, que você possui, independe de quem você é, de que você é. Se não tiver Jesus como seu Salvador, se não aceitar o Senhor Jesus Cristo, se não entregar sua vida para Ele,